Bom dia, gente. Nossa aula de hoje é relacionada aos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são palavras variáveis, certo? São palavras variáveis que substituem substantivos próprios ou comuns, como eu já coloquei bem aqui para vocês, ó. Substantivos próprios ou comuns. Ou seja, quando falamos de substantivos próprios, nos referimos a pessoas. Quando falamos dos substantivos comuns, estamos nos referindo a coisas, né, a objetos. E de uma maneira ou de outra, os pronomes pessoais participam do discurso. Não tem como não participar do discurso, certo? Ou seja, estão bem inseridos na fala. No espanhol, a gente costuma dizer que os pronomes pessoais, eles são deíticos. O que significa isso? Significa dizer que eles servem para indicar alguma coisa que está diante dos nossos olhos. Ou seja, não são palavras que têm uma referência léxica fixa e constante. Eles serão trabalhados e você passa a ter uma noção, o sentido, de acordo com o contexto. Ou seja, é de acordo com quem falamos, de quem falamos ou do que estamos tratando. Em espanhol, deixa eu dar uma adiantadazinha bem aqui e vamos para esse quadro aqui, ó. Antes do quadro, vamos ver que os pronomes pessoais, eles se dividem em dois, certo? Que são os pronomes sujeito e os pronomes objeto. São as duas classificações e na nossa aula de hoje nós vamos dar muita ênfase à questão dos pronomes pessoais do caso sujeito, tá bem aqui. Primeiro, nós temos em espanhol três pessoas do discurso. A primeira pessoa, singular e plural. A segunda pessoa, também singular e plural. E a terceira pessoa, também singular e plural. A primeira pessoa é a que fala, o eu. Vamos aqui no português, eu. A primeira pessoa, aquela que fala. Você, segunda pessoa, aquela com quem se fala. Veja bem, aquela com quem se fala. E a terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, é aquela de quem se fala. Vocês entenderam? A primeira pessoa, eu. É a pessoa que fala. Segunda pessoa, você. Aquela com quem se fala. Ele ou ela, na terceira pessoa, é aquela de quem se fala. Isso é muito óbvio, claro. Só que é importante a gente trabalhar bem. Por quê? No espanhol, nós temos os seguintes pronomes pessoais. Eu, eu, tu, usted, tu e você. Bem aqui, ó, tu e você. Nós temos ele, ella, ele, ela, nosotros, nosotras, nós, vosotros, vosotras, vós, ellos e ellas, eles e elas. Mas essa aqui é a classificação, como é que eu digo para vocês? De acordo com a gramática normativa. Por que eu estou falando isso? Porque no espanhol, hoje, esse usted, ele se encontra na terceira pessoa do singular. Ele, ella, usted, terceira pessoa do singular. Esse vós, por enquanto, a gente não vai mexer nele. Por enquanto, eu não quero mexer nele, porque aqui existe uma série de regras que não convém eu falar agora, para evitar que vocês tenham confusões, tenham dúvidas que acabem prejudicando esse primeiro processo. Então, vamos lá. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, usted, ele e ella, terceira pessoa. É o mesmo caso aqui, ó. É o mesmo caso que eu acabei de falar. Ellos, ellas e ustedes formam a terceira pessoa do plural. E lembrem que no português nós temos nós e vós, tanto para o feminino quanto para o masculino. Já no espanhol nós temos a forma masculina e feminina.
Nosotros, vosotros masculino, nosotras, vosotras feminino, certo? É importante eu falar para vocês que quando a gente estiver falando de usted, de tu e usted, existe uma questão muito delicada que o aluno de espanhol deve sempre ter consciência. O espanhol é uma língua que requer muita formalidade. A língua espanhola, ela não permite uma informalidade como em outros idiomas. Aqui no Brasil, você chega para uma pessoa que você não conhece e você vai direto: ei, que horas são, por favor? Ou entra numa loja: Dona Maria, é o péssimo hábito. Dona Maria, que horas são? Não é isso para atendente? Dona Maria, eu posso encontrar determinado produto? Você encontra uma pessoa na rua e diz: ei, esses cumprimentos que só aqui tem. No espanhol, se eu chegar para uma pessoa que eu não tenho aproximação, que eu não tenho intimidade, o que é que eu chamo de intimidade? Que não seja uma pessoa do meu vínculo muito próximo de amigos ou da minha família, eu nunca, veja bem, eu nunca vou poder chegar e tratar por tu. Jamais. Vou dar aqui um exemplo. O Pedro. Se eu vejo o Pedro todo dia na rua, passo por ele e dou bom dia, dou boa tarde, dou boa noite, isso não significa dizer que eu tenho intimidade com ele. Certo? Então eu não posso chegar e tratá-lo por tu, e sim usted. Agora, se o Pedro é meu parente, se o Pedro ele é próximo, assim, eu tenho um contato com a família dele, eu conheço a família dele, eu posso chegar e conversar com qualquer um deles, com o pai, com a mãe, com ele, aí sim significa dizer que eu tenho intimidade, então eu posso tratar por tu. Caso contrário, usted. Você não chega para uma pessoa que você não conhece e trata pelo primeiro nome. No espanhol, jamais. Eu perguntaria para ele, se eu não tenho o nome dele completo, eu pergunto, aí ele diz assim, Pedro Alencar. Certo? Agora sim. Usted, senhor Pedro Alencar. Ou senhor Alencar. Caso contrário, se eu tiver aproximação, aí sim eu posso chamar de Pedro. É falta de respeito você chegar num país de língua espanhola e você chegar para uma moça e tratar pelo primeiro nome. Um exemplo aqui, a Flávia. Se eu não conheço a Flávia e chegar, ei, Flávia, só de vista, assim, é grosseria. Senhorita Flávia Alencar ou senhorita Flávia, certo? A não ser, como eu disse, que eu conheça e tenha intimidade, aí sim eu posso chamar pelo primeiro nome. E a gente vai trabalhar muito essa questão. Tanto é que se eu perguntar para vocês qual é a tradução de usted, ela é muito interessante, porque usted, ele tem 3 traduções: senhor, senhora e você. A tradução da palavra usted é essa: senhor, senhora e usted e você. Certo? Então, vamos passar adiante. Lembrando que, como acontece nos pronomes pessoais no português, estes pronomes eles podem exercer diferentes funções sintáticas na oração. O pronome pessoal ele pode ser sujeito, como pode ser objeto. Se ele é um objeto, ele pode ser um complemento direto, um complemento indireto, pode ser um pronome reflexivo, entre outros. Mas nessa primeira etapa aqui dos nossos estudos, nós vamos trabalhar essa questão do pronome pessoal e o objeto, mas de uma forma bem básica. A gente vai se aprofundando com o tempo, certo? Olha aqui. Olha bem aqui. O pronome pessoal usted, deixa eu botar aqui a setinha. O pronome pessoal usted é usado em comunicações formais. Foi o que eu acabei de falar para vocês. É quando a gente trabalha com formalidade, certo? Equivale a senhor, senhora ou você, certo? Ele é um pronome que é trabalhado em
todos os países de língua espanhola. O que acontece é que eu coloquei lá o vós, né? Esse vós, bem aqui, ó, em alguns países de língua espanha, ele é utilizado, ele é trabalhado, só que, como eu disse, não vou entrar nesse detalhe por enquanto, porque o uso dele é bem comum, ou seja, de uma linguagem popular, que não é o que a gente está trabalhando nesse primeiro momento, certo? Os tedes, embora sejam, como eu falei para vocês, né, ó, embora eles sejam indicados, vou botar aqui a setinha, na segunda pessoa do singular, a sua a flexão, né, quando ele é conjugado, vai ser sempre de acordo com a terceira pessoa do singular. Ou do plural, claro. O pronome vós, que foi o que eu acabei de falar, que eu não queria entrar muito nesse detalhe, não vou entrar, que é o vosseu, é o uso do vós em vez de vosotros e vosotras. Só que, como eu disse, é uma linguagem popular e não é o que nós vamos trabalhar agora. Ó, aqui os exemplos que eu coloquei de pronome sujeito, né? Tá bem aqui, ó. Eu, tu, ele, ella, usted e ellos. Vale lembrar, na hora da pronúncia, só uma dica. No espanhol, o V tem sempre som de B. Por isso que eu não vou dizer vosotros ou vosotras, e sim vosotros ou vosotras. Ella, existem duas pronúncias e as duas são aceitas pela gramática normativa. Ella ou ella. Depende do país. Geralmente os países da América Central falam ella. No México se utiliza muito ella ou ella. E já em alguns países como Venezuela, Peru, Colômbia, eles falam ella, certo? Com relação aos ter, se polinciem nessa pronúncia, porque termina em D. Eu não vou dizer os TED, como o brasileiro, o estudante brasileiro tem essa mania de dizer os TED. Não. Os TED. A pronúncia morre no D, certo? Então, como eu falei para vocês, só relembrando, são 3 pessoas, primeira, segunda e terceira, singular e plural, não é isso? Falei da questão do grau de formalidade, tu e usted, algumas dicas de pronúncia, alguns exemplos. Bom, olha aqui. Eu confio, tu confias, ele confia. Seria ella confia, usted confia, nosotros confiamos, vosotros, ellos. Só para reforçar. Em espanhol, olha aqui, em espanhol também é comum omitir das frases os pronomes pessoais. Por isso que lá no início eu falei que ele é deítico, que você pode omitir o sujeito, mas fica claro do que nós estamos falando. Sempre vai ficar claro do que nós estamos falando, porque o pronome sujeito, pela própria conjugação do verbo, você percebe quando o pronome está na frase, por exemplo, yo llegué, como aqui, ó. Yo llegué, ele é o que a gente chama de explícito, quando ele está bem categórico. E tem um implícito, se eu tirar e ficar só, llegué temprano. Por quê? Deixando essas palavras complicadas, vamos analisar uma coisa. A própria conjugação do verbo indica. Se eu digo assim, bailamos la noche toda. Bailamos, dançamos. Nós sabemos quem é o pronome pessoal. Quem? Nosotros ou nosotras. Se eu digo venga luego. Venga luego. Venga quem? Usted. Certo? Ella. Se eu digo tu añadiste mucho amor a tu vida. Añadiste. Essa terminação T, você vai saber que é quem? Tu. Certo?
Então, ele pode ficar sem a sua participação, nós aceitamos a omissão, porque a conjugação do verbo indica claramente de quem nós estamos falando, quem é a pessoa. Qual é a pessoa, se é a primeira, segunda, terceira, ou se está no singular ou no plural, certo? Todo é muito, muito, muito simples. Solamente es necesario que ustedes comprendan bien lo que estoy hablando para que puedan tener un buen rendimiento com todos os estudos. Eu tenho certeza que vocês entenderam o que eu disse. É claro que eu não vou... Eu gosto de dar minhas aulas em espanhol, mas é claro que eu não posso estar aqui explicando em espanhol, que pode ser que eu confunda vocês. Mas se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o espanhol, ele é fantástico. É uma língua muito bonita. Solamente es necesario que se tenga mucho cuidado. Que estudien bien todas las reglas que yo les doy. Que ustedes puedan sacar las mejores condiciones para que puedan aprender bien. Tá vendo aí? Bom, eu sou suspeita, mas eu sou apaixonada pelo meu idioma. E aí, como eu disse para vocês, nós temos os pronomes sujeito e o pronome objeto. Tá bem aqui, ó, o pronome objeto. Opa, perdão. O pronome objeto, veja bem, o pronome sujeito é a pessoa, nós estamos nos referindo a pessoas, não é isso? Embora possa dizer de repente bem aqui, por exemplo, Ellen, ¿viste mi llave? Aí eu respondo, você viu minha chave? Aí eu respondo, ella está en la silla. Ela está na cadeira. A gente pode sim usar com os objetos, mas é mais propriamente referente a quem? A pessoas. Aí nós entramos aqui na questão do objeto, que desempenham a função do objeto direto e indireto, ou do reflexivo. Nós não vamos dar muita ênfase nisso aqui hoje. Eu só quero que vocês associem isso aqui, ó. Yo, me, tu, te. Usted, ele. Certo? Ele, ella, lo, la, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, los e las. É só isso que eu quero que vocês vão associando. Ó, bem aqui, ó. Essa tabelinha. Observem, essa tabela aqui, por enquanto, a gente não vai se aprofundar nela, tá bom? Porque eu quero primeiro trabalhar bem a questão, essa aqui também, por enquanto, eu não quero me aprofundar, porque eu quero trabalhar bem a questão dos pronomes pessoais e os graus de formalidade, né? Tu e usted. Depois, aos pouquinhos, a gente passa para frente. Então, lembrem do que eu falei e respondam as atividades que eu estou postando na plataforma, no ICEDUC, e nos grupos de WhatsApp para os alunos que não têm o acesso ainda. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um bom dia a todos e bons estudos.